Terceira para 3. Seja bem-vindo, fã do futebol americano e do NFL. Está no ar mais um Terceira para 3, o programa sobre a maior liga de futebol americano do mundo. E continuamos a nossa série especial para falar das divisões. Hoje falando sobre a AFC Norte, onde tem Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns. Vamos comigo, gente. Cleveland Browns, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Esses 4 times disputam o título da divisão AFC Norte. Ontem e nos outros programas já falamos da NFC Leste e da AFC Leste. E o próximo será a NFC Norte. Continue a nos ouvir pelo SoundCloud, Mixcloud e Facebook. O final é o mesmo, todo mundo já sabe, .com/jornalismo esportivo UFSC. E mande perguntas, participações, sugestões, críticas, tudo você pode fazer lá. Hora de apresentar os comentaristas. Pela primeira vez, eu estou fazendo o programa com o fofo Leonardo Lorenzoni. Eu vou contigo, então. Já que tu falou, vamos comigo, gente, então eu vou contigo. Olá, Anderson Spessato, o escamoso. O outro comentarista de hoje é Tomé Graneman. Partiu? Tamo indo. Aqui quem fala é Anderson Spessato e o Terceira para 3 especial UFC Norte começa agora. Vai lá. Em 2013, a AFC Norte classificou apenas um time para os playoffs, feito que não acontecia desde 2007. Só lembrando, o classificado para os playoffs foi o Bengals, que venceu 11 partidas e perdeu 5. Ravens e Steelers ficaram em segundo e terceiro com 8-8, e o Browns mandou muito mal, ficou apenas com 3 vitórias e 13 derrotas. Esse resultado decepcionou muita gente que esperava muito dos times dessa divisão. O Bengals fez valer o mando de campo e venceu todos os jogos em casa. No Steelers, o problema foi o começo da temporada. O time perdeu os 4 primeiros jogos e só foi vencer na 6ª rodada depois da bye week. O Ravens parece que se acomodou com o título de 2012 e fez uma campanha mediana, principalmente com a atuação abaixo da média do quarterback Joe Flacco. No Browns, o problema foi depois da bye week, na semana 10. O time perdeu os 7 jogos depois da pausa, mesmo com as grandes atuações de Josh Gordon. Esse cara foi um monstro no passado. E seguindo a ordem que a gente sempre faz nos outros programas, do pior pro melhor da divisão do ano passado, vamos começar com o Cleveland Browns. O Browns foi o time mais midiático do draft de 2014. Por que fez as escolhas? Não necessariamente... Nossa, que embananada total. Não pelas escolhas, mas sim pelo jogador. Especialmente o cara mais midiático de 2014, o primeiro calouro a ganhar o Heisman Trophy. Johnny Manziel, Johnny Football, o ícone do futebol americano universitário. Ele jogou na Texas A&M e foi escolhido na rodada número 22. No segundo pick do Browns. Não, foi o primeiro pick do Browns. Não foi o primeiro pick, foi o segundo. Não. E ele chegou pra resolver os problemas do QB e pra disputar a posição com o Brian Hoyer. Depois que o William foi embora, né? Só pra gente reiterar ali, na verdade, a campanha do Cleveland foi 4-12, tá? Não foi 3-13. O Cleveland ganhou 4 jogos e perdeu os 12. Foram 2-4 dentro da divisão, sendo que dessas 4 vitórias, 3 foram dentro de casa. A gente começou falando do Johnny Manziel. Começando o programa mais zoeiro falando do jogador mais zoeiro. Mas a questão do Johnny Manziel ainda que hoje todo mundo conhece o Johnny como Johnny Football, na verdade já foi definido depois da segunda, terceira semana da pré-temporada que o Brian Hoyer vai ser o quarterback titular. O Johnny Manziel, podemos dizer que dominou os jogos que jogou no seu college, né, as partidas dentro do college, justamente pela sua mobilidade. É um jogador que consegue desenvolver o jogo
se pressionam na defesa, ele consegue sair e dar bons passes em movimento. Só que a NFL, a brincadeira é outra, totalmente outra. Então o Brian Hoyer vai finalmente conseguir assumir a titularidade. Ele que na última temporada jogou só 3 jogos, conseguiu aí 615 jardas, e 5 TDs, mas também tomou 3 interceptações. Vai ter chance aí. É claro que a gente sabe que com um cara dessa propaganda por trás, é muito difícil o Brian Hoyer ter espaço para erro, vamos dizer assim, né? Tomé, então... e agora falando de todo o ataque do Browns... Pois é, eu ia falar justamente disso agora? Justamente então vou deixar essa pergunta pra ti. Josh Gordon tá fora da temporada, cara. Essa é... Que zica, né? Talvez uma das maiores... Eu não sei nem como definir. Zica. Não zica, mas é algo inexplicável dentro da NFL. Incoerências. Exato, muito obrigado. Sou o homem das palavras. Tava me faltando a palavra. O Josh Gordon, que na temporada passada foi o recordista da NFL em jardas, 1.646, teve 87 recepções, 9 TDs. E por posse de drogas, de maconha, a gente não tá querendo também... Entrar no mérito, mas comparado às outras as outras suspensões, o Josh Gordon pegou muito tempo e é com certeza um desfalque importantíssimo pro time, que ainda tem Jordan Cameron como tight end, foi o segundo melhor tight end, e apesar de tudo recebeu também nessa free agency, trouxe alguns bons jogadores, Miles Austin, wide receiver do Cowboys, e o Nate Burleson, outro wide receiver do Lions. Eu acho que já avisando essa suspensão do Josh Gordon, mas com certeza, Anderson, tu mesmo perguntou como é que fica esse ataque. Sem Josh Gordon, é um desfalque, é a mesma coisa que o Detroit perder Megatron, o próprio Bengals que a gente falava perder AJ Green, AJ Green, exatamente. Tu ter o principal jogador não podendo atuar durante a temporada, para um time que ainda está se reestruturando, é uma boa facadinha no rim, né? É complicado, e ainda perdeu um dos principais defensores, o TJ Ward. Isso. E acho que o time, apesar de tudo, vai ter dificuldades, apesar desses novos reforços e tudo mais, vai ter dificuldade de repetir as grandes atuações dos jogadores. No ano passado foram 6 Pro Bowlers, o próprio Josh Gordon, Jordan Cameron, o Alex Mack, center, Joey Thomas, que é tackle, Joe Hayden, cornerback, e o TJ Ward, que saiu, foi pro Denver, um safety. Então, mesmo essas chegadas e todo a propaganda que vai ter de Johnny Manziel, eu acho que o time não vai conseguir ter uma boa temporada, e tu vai falar agora dos jogos, a gente já começa a dar os palpites, mas vai ser dura a mão do Cleveland de novo nessa temporada. Vamos então falar da schedule do Browns nessa temporada. Ele que vai começar fora de casa contra os Steelers na primeira semana. Depois tem Saints e Ravens em casa. A quarta semana é bye week. Quinta semana, Titans fora de casa. Depois, Steelers, Jaguars fora de casa, Raiders, Buccaneers, Bengals fora de casa, Texans em casa. Aí 2 jogos fora, Falcons e Bills fora de casa. Depois tem mais 2 jogos em casa, Colts e Bengals. E fecha com Panthers e Ravens. E aí, Leonardo, Tomé? Bom, é complicado, né? Pro Browns, como o Tomé falou, um time que tá se reestruturando, mas o calendário não é dos mais difíceis. Pega a AFC Sul e a NFC Sul, que não são divisões, tão fortes. E pega... Não são. Pelo amor de Deus. Fez uma cara agora o Anderson pensar torcedor do Saints aqui. Mas tirando o Saints, a NFC Sul não tá nivelada por cima também. Você tem bons Panthers, times, mas não os 4 times. Você tem Colts e Saints, exatamente. E os outros 3 estão mais ou menos no mesmo nível. Alguns ainda piores. E vai enfrentar o Raiders e o Bills, que são os últimos colocados das divisões restantes da AFC. Então, apesar de não ser um calendário tão difícil, eu não imagino o Browns conquistando muitas vitórias. Eu acho que consegue ganhar do Titans fora de casa, num jogo igual. Consegue ganhar do Jaguars fora de casa, num jogo também parelho. Fora de casa, isso. E em casa ganha do Raiders, do Buccaneers, talvez nos jogos mais tranquilos, mas é só. Eu vou no 4-12 novamente. E sendo mais otimista, eu vou junto com o Leonardo. Uma posição otimista pro torcedor do Cleveland são vitórias contra o Texans. É o basquete. Em casa, É uma posição confortável pro torcedor do Cleveland, é o basquete, né? Ou o Bills, fora de casa. E aí termina com 6-10, mas
7 vitórias pra esse time do Cleveland, olha, é um baita otimismo, o cara tá feliz aí com a vida, tá bem casado, porque é difícil, o Cleveland ainda não tem time pra fazer uma temporada vencedora. Brownzão da massa. Brownzão da massa. Vamos agora falar então do penúltimo colocado, o Ravens, que acabou a temporada do ano passado com 8 vitórias e 8 derrotas, empatado com os Steelers, mas no confronto, no desempate, perdeu mais na divisão. Depois de conquistar a divisão em 2012 com um recorde 10-6 e ser campeão do Super Bowl contra o 49ers, o Ravens tentou repetir o sucesso, mas não mostrou nem um pouco do brilho e da raça que tinha com o Ray Lewis. Joey Flacco, depois de assinar aquele contrato milionário de pouco mais de 120 milhões de dólares por 6 anos, logo depois do Super Bowl, terminou a temporada com 12 touchdowns e 22 interceptações. Se não me engano, ele foi um dos únicos 3 ou 4, um dos 2 ou 3 quarterbacks principais que jogaram todos os jogos a ficar com um recorde negativo, junto com o Eli. E se não me engano, mais um quarterback. O quarterback foi mal e o running back, o Ray Rice, também não teve uma boa atuação em toda a temporada. Ele acabou com 600 jardas e fez 660 jardas e acabou com apenas 4 touchdowns em 16 jogos. Uma média de 44 jardas por jogo e de 3,1 jardas por carregada. É muito pouco pro Ray Rice, é muito pouco pro Joe Flacco. Depois de toda a temporada que fez em 2012. Depois de toda aquela temporada do Super Bowl, MVP, ganhando o San Francisco 49ers, foi no mínimo decepcionante para o torcedor de Baltimore essa temporada que fez a sua franquia em 2013. O Joe Flacco também, é um número impactante, 22 interceptações contra apenas 12 touchdowns, mas uma grande culpa que a gente pode atribuir a esse mau desempenho do Joe Flacco é a linha ofensiva. Foram 48 sacks em 2013, são 3 sacks por jogo, é muito para um time que foi campeão, para um time que almejava chegar a playoff, queria vencer, acabou ficando muito mal, ficando na terceira colocação, tudo bem que empatado ali com os Steelers, mas... E pior ainda quando tu tem um quarterback que não é tão, entre aspas, móvel, não é um quarterback com característica de se mover, sair do pocket e dar bons passes. Então esse ponto destacado pelo Leonardo mostra bem a queda de desempenho. Quando você tem um quarterback que gosta de jogar protegido, tomando paulada ao menos 3 todo jogo, não vai render. Ainda teve o problema na pré-temporada do ano passado, da temporada passada com o Ray Rice, com a suspensão de 2 jogos por bater na mulher e deixar ela inconsciente. Acabamos de falar do Josh Gordon, que tinha maconha e vai ficar a temporada inteira suspenso. Ridículo. E o Ray Rice simplesmente deixou uma mulher inconsciente e pegou apenas 2 jogos. Do mesmo jeito, mais ridículo, não mais ridículo, mas tão ridículo. Tá bom, é menos, mas ridículo como atitude fora de campo. Sua ação fora de campo foi seu desempenho dentro de campo. O jogo corrido de Baltimore não funcionou muito bem na temporada passada e o Joe Flacco teve que lidar com o jogo aéreo sem Anquan Boldin e tendo que Torrey Smith e Jacoby Jones tiveram que salvar a vida e o ataque de Baltimore. Nessa off-season saiu o menino do filme da Sandra Bullock, o Michael Oher. Michael Oher. Saiu, na verdade é Michael Oher. Saiu o Michael Oher, o menino do filme The Blind Side, né? O Blind Side, ele que é o left tackle, protegia o lado cego do Joe Flacco. Aí talvez, com ele, já tomou 48 sacks. Vamos ver agora como vai ser com essa nova linha ofensiva. Saiu também o Cody Graham, cornerback, e o Von Talit, o fullback, que foi destaque nas temporadas anteriores, não tanto nessa de 2013. Mas o jogo aéreo foi reforçado. Chegou o Owen Daniels, o tight end, e o Steve Smith, do Carolina Panthers, wide receiver. Ou seja, para 2014 podemos prever um Baltimore Ravens totalmente aéreo, com muitos passes, já que as opções do Joe Flacco aumentaram bastante. Também mudou todo o esquema, o novo playbook do Joe Flacco, porque o coordenador ofensivo agora é o ex-head coach do Texans, o Gary Kubiak. E, bom, tem o Justin Tucker, né? Que indiscutivelmente é um dos melhores kickers da NFL. Nessa última temporada, venceu um jogo sozinho. Fez 6 touchdowns numa vitória de 18-16, se eu não me engano. Sob o Detroit Lions, inclusive acertando um field goal que foi o recorde da franquia, 61 jardas. Então, pelo menos, o Special Teams é bom. Mas
não podemos esperar, assim, grandes coisas do Baltimore Ravens, principalmente pela secundária, que é meio... Ficou meio perdendo o Corey Graham. Agora, preocupa um pouco o torcedor, porque o ataque pode ser bom, pode ter melhorado agora. O Flacco provavelmente vai ter números melhores esse ano, mas a defesa será um problema para essa temporada. É difícil esperar uma campanha como foi do título, né? Eu acho que se o Ravens conseguir se manter, aí agora o Anderson vai falar o calendário, se conseguir ganhar 8 jogos, eu acredito que já vai estar um número... satisfatório. Dentro do que é esperado, mais ou menos. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá a pedreira do calendário esse ano. O calendário do Ravens já começa a pedreira com 3 jogos de divisão nas 3 primeiras semanas. O Ravens enfrenta Bengals e Steelers em casa e depois pega o Browns fora de casa. Na semana 4 enfrenta o Panthers em casa. E aí 2 jogos fora, Colts e Buccaneers. Volta jogar em casa com o Falcons. E aí enfrenta mais dois confrontos de divisão fora de casa, Bengals e Steelers. E fecha antes da bye week com o Titans em casa. Aí a semana 11, bye week. Logo depois da bye week é o Saints fora de casa, Chargers em casa, Dolphins fora de casa, Jaguars em casa, Texans fora e termina a temporada com o Browns em casa. Bom, e aí? Eu sou um pouco mais otimista que o Tomé. Eu imagino que as prováveis derrotas do Ravens seja o primeiro jogo contra o Bengals em casa, depois perde para Colts, Bengals, Steelers, Saints e Texans fora de casa. Eu imagino que vai perder 6 jogos, vai terminar 10-6 ali brigando com o Falcons por uma segunda vaga de wildcard. Mas o jogo com o Chargers é difícil, o próprio jogo com o Texans vai ser difícil, porque essa divisão... Os jogos internos é uma loteria também, né? Exatamente. A gente não não dá sabe pra prever muito, mas eu acho que, apesar do que eu falei, que a defesa tá ruim e tal, eu acho que esse ataque aéreo, o Joe Flacco vai ter uma temporada, não vou dizer uma temporada de MVP, que nem ele foi MVP do Super Bowl como ele foi em 2012, mas vai ter uma temporada satisfatória ali pra quem sabe alcançar essa vaga no wildcard e não deve chegar à final de conferência, mas pelo menos melhorar um pouco esse desempenho. Então pra ti o Ravens chega nos playoffs. 10-6... Não, tá almejando um wildcard. Brigando com o Falcons pela segunda vaga do wildcard. Com o Falcons? Falcons na FC. Falcons não, perdão, com o Chargers. Com o Chargers. Tá. Uhum. E aí vai ter confronto direto, né? Não, eu chuto um 8-8. Um 8-8 sem playoff. Com o Falcons. É porque joga com o Falcons. É que joga com o Falcons. A gente acabou de falar com o Falcons. Então tá. Bom, vou falar agora então. Vamos falar do segundo colocado da divisão, o Steelers. O Steelers terminou a temporada regular com 8 vitórias e 8 derrotas depois de um começo muito ruim. O time perdeu os 4 primeiros jogos e só ganhou o primeiro na semana 6, depois da bye week, como eu já tinha falado antes. Além disso, na free agency, o Steelers perdeu 2 dos seus principais wide receivers, os titulares Emmanuel Sanders e o Jericho Cotchery. Ficou com o... Um pro Broncos, outro pro Panthers. Pro Broncos e pro Panthers. Conseguiu segurar o Antonio Brown, né? E além disso, chegou o Lance Moore do Saints. E além de perder esses 2, o wide receivers também perdeu o running back, ele trouxe o LeGarrette Blount pra fazer a dupla junto com o calouro, o Le'Veon Bell. No draft, o principal nome do Steelers é o linebacker Ryan Shazier, escolhido no primeiro round. O Shazier que já criou uma inimizade com o nosso comentarista Tomé Graneman. Não, nem tanto. Ele que deu... Nem tanto, bateu no Samuel. Nem tanto. Se você não sabe, ele deu aquela pancada no Sammy Watkins que tirou ele de pelo menos um jogo. Ele vai jogar hoje? Sammy Watkins joga... Hoje? Não joga hoje. Será que joga na primeira semana da temporada? Não, na última da pré-temporada. Joga o último jogo do Bills? Eu acho que vamos falar de números mais garantidos. O Ryan Shazier que nos 2 primeiros jogos que disputou o Buffalo contra Buffalo e Philadelphia, deu 16 tackles, uma assistência e uma interceptação. E o draft do Shazier é um sinal, é mais uma ação de reforma, vamos dizer assim, dessa defesa da equipe do Pittsburgh Steelers, que envelheceu sua defesa, tem bons jogadores, teve bons jogadores, os 2 Pro Bowlers foi o Antonio Brown, já mencionado pelo Anderson, e também o já extremamente conhecido Troy Polamalu. Foram os 2 jogadores dos Steelers que conseguiram ir pro Pro Bowl. A equipe não teve grandes desempenhos assim de
de médias de recepção e jardas conseguidas por corridas e jardas conseguidas na última temporada. Foi só o 12º ataque em passe nesse quesito de média e o 27º na corrida. Então, trazer o LaGarrette Blount do Patriots é uma grande atitude da diretoria. Por quê? Porque o Blount, ainda que não tenha tido um desempenho espetacular na outra temporada, conseguiu 772 jardas para 7 touchdowns. Então aí você se junta com o Le'Veon Bell, que teve 860 jardas e 8 TDs, foi o 12º na liga nesse número, além de receber bastante, recebeu 45 vezes para quase 400 jardas, você libera um pouco a vida do Big Ben, né? O Big Ben Roethlisberger, o quarterback do time, que vai ter o Antônio Brown de novo para passar, mas quando você tem um jogo corrido um pouco melhor, o Big Ben, que é um quarterback conhecido por passar bastante, mas quando você melhora o jogo corrido, você abre as opções de ataque e a equipe do Pittsburgh vai conseguir desempenhar melhor ofensivamente. O Big Ben, que se tiver 1 ou 2 segundos a mais no pocket do que teve na temporada passada, faz belíssimos passes, faz grandes jogadas, como falou Tomé Graham, de toda a qualidade dele. Então é inquestionável que, com um jogo corrido estabelecido e uma linha que segure, tem tudo pro Big Ben conseguir fazer uma bela temporada. Isso que o Big Ben, sendo quem ele é, um quarterback de estatura alta, de força física bastante grande, ainda assim na última temporada foi sacado 42 vezes, né? Então, mesmo ele conseguindo liberar 2 ou 3 segundos, ele segurar a bola muito mais tempo, tendo esse jogo corrido, né, dá aquela mudada nas defesas, não dá pra ser tão garantido que a bola vai no Antônio Brown. E o schedule tá mais favorável pros Steelers do que pro Ravens, na minha opinião. Bom, a primeira semana do Steelers é contra o Browns em casa, a segunda semana contra o Ravens fora e depois o Panthers fora. Na quarta semana volta para jogar contra o Buccaneers e aí viaja para enfrentar o Jaguars e o Browns. Na semana 7 enfrenta o Texans em casa, o Colts em casa e o Ravens em casa. Na semana 10 e semana 11, os 2 jogos fora de casa contra o Jets e o Titans. Semana 12, bye week. Na semana 13, enfrenta o Saints em casa. Nas semanas 14 e 15, viaja para enfrentar o Bengals e o Falcons fora de casa. E termina as últimas 2 partidas contra o Chiefs e o Bengals em casa. Ó, minha previsão é o seguinte, baseado na última temporada, e isso já é tradicional dos Steelers. Na última temporada, das 8 vitórias, 5 foram em casa. Então eu dei como previsões entre um 8-8 e um 10-6. Por quê? Porque eu acho que ganha de Browns, Buccaneers, Texans e Ravens e até mesmo Chiefs dentro de casa. E fora pode, né, a gente já falou da história da divisão, é uma loteria, mas eu acho que consegue ganhar do Jaguars e o Titans. Então, são aí 8 jogos mais ou menos garantidos, e aí, entre dúvidas, um Ravens, um Browns, um Bengals fora de casa, até mesmo um Panthers. Então eu chuto aí um 8-8, 10-6 e talvez uma briga pelo wildcard dos Steelers. Eu acho que eu vou com o Tomé, acho que Steelers esse ano vai de Tony Romo, vai de 8-8 e vai ficar ali, em terceiro lugar, né? Pra mim o Bengals é o primeiro, o Ravens ali brigando pelo wildcard e o Steelers mais uma vez não consegue chegar aos playoffs porque termina 8-8 a sua temporada. Para encerrar o programa, então, vamos falar agora do atual campeão da AFC Norte, o Cincinnati Bengals. O time que terminou a temporada regular com 11 vitórias e 5 derrotas. Mas aí vem aquela estatística que assombra o Bengals pra vida. Desde 1990 o time não vence uma partida de playoff. Foram 5... Pelo menos chega lá, né? Chega lá. Foram 5 partidas e 5 derrotas. Não é tipo 15 anos sem chegar no playoff. Não é tipo desde 1999 não saber o que é pós-temporada. O Bills recalcado. Bom, a free agency do Bengals foi bem discreta, com nenhum reforço de nome, nenhuma coisa absurda. Só a saída do defensive end, o Michael Johnson, que era um dos principais jogadores da defesa, né? Ele que fez 21 sacks em 3 anos jogando pelo Bengals. O draft também não teve muito alarde, tanto que o primeiro pick do time, nesse ano, o quarterback Darqueze Dennard, vai ser reserva. E aí o que espera desse Bengals? Vence a divisão com facilidade? Não digo com facilidade. Como disse o Tomé, a divisão, a AFC Norte é uma loucura, uma loteria. Não se sabe prever muito bem como serão os confrontos. Mas eu acho que entre as 4 franquias é a mais equilibrada, é a que mais tem chances, porque tem individualidades muito explosivas. O AJ Green voando em campo. O Giovanni Bernard, que tem tudo para fazer uma grande temporada como running back titular
este 2014. Então acredito que o Cincinnati Bengals vai vencer a sua divisão. Mas, como você falou, é uma coisa que o pessoal do The Concussion, inclusive, falou no preview dele sobre essa temporada, que é impressionante como o Bengals já vai há um bom tempo não faz nada na off-season. Praticamente manteve o seu time da temporada passada, que foi campeão e que acabou perdendo a partida de wildcard, e aposta nisso para vencer mais uma vez. Ano passado conseguiu 8 vitórias nas 8 partidas dentro de Cincinnati, mas na 9ª partida, que era em Cincinnati, jogando contra o San Diego Chargers, acabou perdendo mais uma vez nos playoffs desde 1990. São 14 anos sem vencer na pós-temporada, a franquia comandada agora pelo Andy Dalton. Andy Dalton, que lançou mais de 4.000 jardas, 400 jardas? Não, 4.000 jardas totais, eu tô confundindo aqui. 4.000 jardas totais, uma média de 256 jardas por jogo, renovou contrato. Ele não foi mal, fez 33 TDs e 20 interceptações, acabou ali. A galera pega no pé dele dizendo que ele não foi clutcher no jogo dos playoffs ali, mas ele comandou bem o ataque do Bengals, principalmente por contar com o grande recebedor A.J. Green. Agora, a defesa também é um grande destaque desse time de Cincinnati, porque conseguiu ter uma média legal de jardas cedidas por partida, conseguiu uma média legal de pontos cedidos por partida, e agora tem a volta do Geno Watkins, que tava com lesão, e só pra ter uma ideia, o linebacker, né? Com ele, o time cedia por carregada uma média de 3,7 jardas por partida. Por carregada. Sem ele, a média sobe pra 4,3. Então, faz uma diferença considerável. A diferença dos segundos e terceiros downs convertidos e não, né? Exatamente. Que leva a equipe pra frente, né? O outro time adversário pra frente ou não. Contando ainda com o Vontaze Burfict, né? O linebacker que liderou a NFL em tackles, ganhando do Kiko Alonso, a lenda, com 171 tackles em 2013, e draftou o Darqueze Dennard, não é Bernard, é Darqueze Dennard, com D, que vem para ser um cornerback, o primeiro reserva, ou talvez o nickel cornerback ali para pegar um terceiro wide receiver. Pelo jogo aéreo, foi forte, o 8º da liga, considerando que tem outros grandes quarterbacks com outros grandes recebedores da NFL, são 32 times, né? O A.J. Green fez uma temporada excepcional, o Marvin Jones machucou agora na pré-temporada e é dúvida para quando volta, mas tem o Mohamed Sanu para receber as bolas do Andy Dalton enquanto isso. E no jogo terrestre, não preciso dizer, Giovanni Bernard, conquistou a titularidade durante 2013, foi muito bem, recebeu muitas bolas, apareceu como uma opção pro passe também, acabou botando no banco o Ben Jarvis Green Ellis. Um dos principais running backs da NFL esse ano? Provavelmente. Aí, você que participa do Fantasy, um dos grandes caras para se draftar. Giovanni Bernard, o menino, o Happy Legs versão Giovanni, porque Exato. Bernard já tem no nome. Exato. Muito boa, cara. Muito boa essa. Bom, vamos pro calendário. Depois esse programa tá muito zoeiro, meu Deus do céu. Falta o Tintibo aqui pra comentar com a gente. O primeiro jogo do Bengals é fora de casa contra o Ravens. Na semana 2 enfrenta o Falcons em casa e na semana 3 o Titans. A bye week na semana 4 e eles voltam na semana 5 jogando contra o Patriots fora de casa. Semana 6, Panthers. Na semana 7, Colts fora de casa. 8, Ravens. Aí são 3 jogos na sequência em casa: Ravens, Jaguars e Browns. Na semana 11 enfrenta o Saints fora, o Texans fora, e depois na semana 13 o Buccaneers fora. Na semana 14 enfrenta o Steelers. Na semana 15 Browns em casa, 16 Broncos e 17 encerrando contra os Steelers em casa. Os jogos que vão fazer diferença para ver se ou Bengals ou Steelers vão conseguir o título, principalmente pro Cincinnati, Broncos e Patriots. Os campeões das outras divisões da AFC, que ele não enfrenta, vão ser jogos dificílimos, e se o Bengals conseguir arrancar ao menos uma vitória desses dois times, aumenta suas chances, porque o Steelers joga contra os segundos colocados e o Bengals está jogando contra os primeiros. Então, essa disparidade do calendário dos dois é que vai definir quem vai ganhar ou não. Até porque os primeiros colocados que o Bengals enfrenta
é New England Patriots, do Tom Brady, e Denver Broncos, do Manning, que são times... Eu acabei de falar. Muito... Não, então, são muito... O nível é muito acima do segundo colocado. Não é apenas mera classificação. Mas eu já penso diferente. Eu acho que não são esses confrontos que vão definir se o Bengals será campeão ou não. Acho que serão os confrontos de divisão, que na minha opinião, por ter um time mais equilibrado, o Bengals acaba levando a melhor. Eu considero Patriots e Broncos como derrotas prováveis e bem possíveis. Acho muito difícil arrancar uma vitória contra um desses dois times. Por isso mesmo que eu acho que não vai com um recorde melhor. Eu podia chutar ali um 12-4, um 13-3, mas eu fico 11-5 considerando que tem Patriots e Broncos pela frente. Só queria fazer um comentário aqui rápido, que todos os palpites que eu dei foram iguais do ano passado. Que bom. Tipo, o Browns 4-12... Tá bom. Não, pode falar que achei muito... Não falo nada agora. Leonardo Ousadia. Eu me recuso a debater com o senhor, tá bom? Eu acho que o Patriots é possível ganhar. Eu acho que o Bengals tem condições de ganhar do Patriots. Já o Broncos eu concordo que é difícil. E vamos ver se os meus palpites do ano que vem são iguais a deste ano. E o recorde também? E o recorde... Cara, eu acho que dá um 11-5. 11-5. Então tu foi no meu, tá discordando de mim. Ah, não, sacanagem. Por favor, Anderson, termine o programa, que eu quero sair daqui logo. Vamos, né? Sexta-feira, né? Vamos embora. Ainda tem o final de semana, nós vamos trabalhar sábado, vamos trabalhar domingo. Tem até a quarta-feira de programa. Vamos embora, vamos. É isso aí, chega ao fim mais uma edição do Terceira pra 3. Nesse Terceira pra 3 que foi o mais zoeiro. Eu acho que o Josh Gordon passou por aqui e deixou um presentinho. Porque a gente mesmo, tá... né? Tá muito errado. Johnny Money Football aí. Porque tá complicado o negócio aqui. Tá um ar de despedida. Termina logo. Queria agradecer então ao Tomé Graneman. Valeu. Pela participação. Obrigado. Agradecer nem tanto a Leonardo Lorenzoni. Brincadeira, cara, é nóis. Eu agradeço a vocês dois, principalmente ao risada de Miami Dolphins aí. Tomé Graneman que não parou de rir hoje. Agradeço ao baby. Lembrando que amanhã, sábado, a gente vai falar da NFC Norte com Chicago Bears, Green Bay Packers, Minnesota Vikings e Detroit Lions. Não esqueça de conferir os demais programas nas nossas mídias sociais, sempre com o final Jornalismo Esportivo UFSC. Agradecendo a sua audiência e não esqueça de compartilhar o programa para os demais fãs da NFL. É muito importante pra gente e pra vocês e pra todo mundo e pra NFL falta no pouco, Brasil. Galera, falta pouco. Valeu. Até a próxima. 20-10. Se manda com ela pelo lado direito de Marius Fumble the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para o arranha-céu! Into the end zone. Touchdown Jacoby Jones. Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Radiojornalismo Esportivo da UFSC. Apresentação e técnica de Anderson Spessato, comentários Tomé Graneman e Leonardo Lorenzoni.